Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Andreia, eu sou professora psicopedagoga e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com você, professor, principalmente você que está iniciando agora ou que agora que você está tendo mais contato, né, com as crianças com deficiência. A gente sabe que nessa pandemia deixou tudo, né, fora do lugar, a gente ficou muito perdido, né, no primeiro momento, a gente teve que correr atrás de novas tecnologias, teve que correr atrás de novas informações para poder atender os nossos alunos. E aí, né, você que é professor, que de repente, este ano, ao entrar na sua sala de aula, encontrou novas crianças, né, e essas crianças apresentando um tipo de deficiência. Eu, né, lá em 2011, quando eu tive meu primeiro contato com uma criança com deficiência na minha sala de aula, fiquei totalmente perdida, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer para ajudar essa criança. Em outros vídeos eu já contei um pouquinho da minha história, mas para você que é novo, para você saber que não é só você que tem essa angústia, que ficou perdido, que não sabia como lidar com essa criança, não sabia como ensinar essa criança. Eu venho desde 2011 estudando sobre educação especial inclusiva, principalmente autismo, né? Tenho um filho que em 2015 nasceu e foi diagnosticado em 2018 com TEA. Então, cada vez mais eu venho me aprofundando sobre essa temática para ajudar não só o meu filho, mas também todos os meus alunos. A escola da qual eu estou é um dos polos, né, que atende a educação especial inclusiva. Então, eu consigo, né, a partir da vivência com essas crianças, ter novos aprendizados, ter novas discussões sobre a educação especial, a forma de aprender, a forma de ensinar, né? E é isso que eu quero estar passando para vocês aqui no meu canal. Então hoje, pessoal, eu vou estar falando de um tema que é muito interessante e eu acho que foca não só para o professor iniciante, mas para todos nós professores, né? Principalmente porque todo ano, quando a gente recebe uma criança com deficiência, mesmo a gente sabendo, é autista, é uma criança que tem deficiência intelectual, só que ela tem as próprias especificidades dela, né? Então é importante que nós, professores, conhecemos este aluno, é importante que nós conhecemos os tipos de deficiência, os tipos de transtorno, para a gente poder atender de uma melhor maneira esse aluno. E o vídeo de hoje vai ter embasamento esse livro aqui, ó, Práticas Pedagógicas para a Inclusão e Diversidade, do Euclides da Cunha, né? Eu já apresentei outros livros dele e esse daqui hoje a gente vai estar enfatizando um pouquinho mais, porque é um livro muito interessante, porque ele contribui, né, não só com estudos do Vygotsky, como Paulo Freire, como Piaget, mas ele também nos traz a reflexão de como nós, professores, estamos atuando na sala de aula para atender essas crianças. Como eu falei para vocês, eu estou desde 2011 tendo esse contato mais direto com as crianças com deficiência. Meu primeiro ano foi um desastre. O meu aluno ficou o ano inteiro, né, fazendo as garatuchas dele. Eu assinava lá dizendo que tinha, né, entendido a atividade, que ele estava se desenvolvendo, só que eu sabia dentro de mim que isso não estava acontecendo, que eu não estava efetivamente incluindo o meu aluno. E aquilo foi uma coisa que me angustiou, me tirava o sono. Eu me sentia mal toda vez que eu sabia que tinha que ir para a sala dele, porque eu não sabia lidar com a situação do meu aluno. Quando ele faltava, eu me sentia aliviada, né? Porque eu não sabia preparar atividades para ele. E aí, graças a Deus, que no percurso da minha vida eu fui encontrando pessoas maravilhosas que foram me auxiliando, que foram me ajudando, e hoje eu posso dizer sim que eu consigo fazer adaptação curricular para o meu aluno, para alunos que, né, mesmo que não tenha nenhuma deficiência, que não seja laudado, que tem alguma dificuldade de aprendizagem. E eu acho muito interessante a educação especial por isso, porque a gente tem um outro olhar. A gente enxerga os nossos alunos não mais como números ou não mais como, né, uma quantidade de discentes que estão ali, mas de acordo com a sua especificidade. Eu acho que a educação especial, ela vem em favor desse novo olhar, dessa nova visão de ensinar e de aprender. Mas, né, chega de falar de mim, vamos começar então. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes sobre esse livro, que eu acho que é fundamental a gente fazer uma reflexão. E o primeiro ponto é: o que é inclusão? O que para você, professor, é inclusão? Como que você acha que a inclusão no nosso país deveria ocorrer? Porque, infelizmente, a gente sabe que nem sempre, dentro de uma sala de aula, a inclusão está ocorrendo, né? Então, deixa aí nos comentários para mim o que você acha sobre esse conceito. O que você acha que poderia ser melhorado dentro do nosso país sobre a inclusão e a receptividade e a aprendizagem dessas crianças com deficiência.
Eu tenho meu ponto aqui de vista que eu vou tentar, no decorrer do vídeo, estar falando com vocês. Eu acho que todos esses pontos, né, que eu linkei para apresentar hoje para vocês é uma forma da gente incluir essas pessoas, né? E quando a gente fala educação especial inclusiva, ela não está falando simplesmente da criança que tem deficiência, ela está falando daquela criança que é inserida, né? Que vive em condições de morador de rua, que são imigrantes, né? Afrodescendentes, EJA, todos esses públicos incluem educação inclusiva e até mesmo aquela criança que apresenta uma dificuldade de aprendizagem. Mas como que a gente pode fazer isso na prática? Como que a gente pode efetivar a educação inclusiva dentro da sala de aula? Um dos pontos que eu acho interessante é trabalhos em grupos, né? Quando você insere essas crianças dentro da sala de aula, dentro das atividades com os colegas, mesmo que você adapte, né, a atividade dela, que faça ela seja inserida. Tem um caso de alunos que eles são alfabetizados, só que a forma que ele tem de se expressar, né, verbalmente, é em desenho, né? Ele não consegue se expressar verbalmente, então ele faz desenho. Então o grupo da sala já coloca ele para fazer os cartazes, para ilustrar, né, o trabalho que vai ser apresentado e assim por diante. Então, assim, cada um, de acordo, né, com as suas habilidades, vai sendo inserida dentro da sala de aula. Mas aí eu quero ouvir nos comentários o que para você é inclusão. Outro ponto importante, e aí na verdade agora eu vou passar para vocês 4 habilidades, né, que são fundamentais para esse processo inclusivo, para essas práticas pedagógicas, né? Tem um vídeo meu que vai estar falando sobre adaptação curricular, e aí esse vídeo de hoje vai incluir, né, como que eu posso dizer, os dois vão se interligar. Um complementando o outro, na verdade, né? Então, são 4 estratégias que eu vou passar para vocês, que são 4 estratégias que eu utilizo no meu dia a dia e que também aqui no livro, né, vai ser mencionado. Às vezes, né, você, professor que está me assistindo aqui, já faz isso, só que nunca parou para pensar que você está fazendo esse processo, né? Então, hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro, né, a primeira habilidade, o primeiro ponto fundamental que a gente tem que tratar aqui é a autoavaliação. O que seria, André, essa autoavaliação? Neste caso, nesse primeiro momento, não é sobre o aluno, e sim sobre você. Você, professor, você já se autoavaliou? Você já autoavaliou as suas práticas docentes? Isso é primordial, né, para que essas atividades inclusivas, elas ocorram de forma satisfatória. Então, eu coloquei aqui como primeiro ponto, né, de reflexão o seguinte: como pautar a nossa prática pedagógica em face da realidade discente, né? Então, como o que eu sei, como que as minhas habilidades podem contribuir para a realidade desse meu aluno. Né? Então, é um aluno que foi diagnosticado com TEA, mas aí eu tenho que analisar vários pontos, né? Qual o nível, né, desse TEA? Nível básico, nível, né, grau leve, grau moderado, que a gente nem utiliza mais como graus, mas enfim. Né? O que esse aluno já sabe fazer? Esse aluno já é alfabetizado? Esse aluno é verbal? Esse aluno ele consegue se comunicar a partir das PECs? Enfim, como que essas habilidades que ele já tem, eu posso, com o meu conhecimento, contribuir com a aprendizagem desse aluno? Ou o que eu sei, o que eu posso melhorar para atender às necessidades e às especificidades deste aluno? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que se avaliar. Eu gosto sempre, né, de anotar no meu caderno. Eu faço sempre uma reflexão de como que eu estou atuando, de como que eu poderia fazer para atender aquele aluno que eu ainda não consegui. Né? Então, é uma forma que a gente tem, que é essa primeira habilidade que eu acho fundamental, que é a autoavaliação. Um segundo ponto é, eu descobri, né, como eu tenho que atuar, porque a partir das habilidades que esse aluno já sabe, a partir das potencialidades que esse aluno tem, eu tenho que saber como descobrir essa minha atuação, né? Como que essa minha atuação vai contribuir para que essas potencialidades se tornem uma aprendizagem real, né? O Vygotsky já fala isso, daquela aprendizagem proximal, né? Do real, potencial, enfim. Né? Então, como que eu consigo descobrir a forma de atuar que atenda às necessidades desse aluno? Então, eu vou utilizar de jogos, eu vou utilizar da música, eu vou utilizar do teatro, eu vou utilizar de, sei lá, palavras cruzadas, ou eu vou criar com ele todo um cenário, enfim.
quais são os meios de atuação que vão favorecer esse aluno, né? Então, é uma forma da gente refletir. E o último ponto, né, dessa primeira habilidade é como atuar diante das descobertas. Isso quer dizer o quê? Eu tenho perfil desse meu aluno, né? Porque eu realizei uma atividade diagnóstica, e aí no percurso eu descubro que esse aluno sabe muito mais do que aquilo que está no meu laudo, nas avaliações que foram feitas pelos especialistas e tal. E agora, o que que eu faço para que essa descoberta ela torne-se um passo a mais? O que eu faço para que essa descoberta tende a atingir mais e mais objetivos dessa criança? Né? É assim como as crianças com alta habilidade. Muitas vezes, nós professores não sabemos lidar com essa criança, né? Então, assim, ela tem diversas habilidades, ela tem diversas aprendizagens diferenciadas dos demais colegas, mas eu deixo ela ali no canto com a mesma atividade que os demais, né? Não tem esse olhar, essa adaptação para esse aluno. Então, o que eu posso fazer a partir do conhecimento dessa criança? E a gente sabe que quem é alta habilidade, ela não vai ter altas habilidades em todas as disciplinas. Vai ter a disciplina que ele não vai tão bem. Então, por que não pegar esse aluno, né, naquelas habilidades que ele é 100% e fazer com que esse aluno seja o monitor dos demais colegas? Apresente esse amigo como o ajudante da sala, né? Que esse conhecimento dele ele consiga expandir para os demais colegas. Então, essa é uma das formas que a gente tem para poder também atingir esses alunos a partir de novas descobertas no decorrer do processo da aprendizagem. Então, esse é o a nossa primeira habilidade. Depois, dentro dessa avaliação, a gente tem que pensar 4 pontos fundamentais, né? Então, dentro dessa autoavaliação, além dessas 3 que eu falei para vocês, a gente tem mais 4 pontos que são importantes a gente mencionar. Então, o primeiro desses é que nós temos que entender que cada criança, indiferente dela ter deficiência ou não, ela tem a forma dela de aprender. Então, a gente tem alunos visuais, a gente tem alunos auditivos, sinestésicos, e a gente precisa compreender, a gente precisa entender, né, qual que é essa forma que esse aluno tem de aprendizagem, até mesmo para a gente propor as atividades. É claro que o aluno é sinestésico, eu não vou sempre fazer atividades práticas, mas eu posso realizar uma vez ou outra atividades que vão compor, né, essas habilidades que ele tem, essa forma de aprender que ele tem, porque ele vai ter uma maior assimilação. Quantas vezes eu já tive alunos, né, que com autismo mesmo, que eles tinham muita dificuldade da escrita, mas quando você pedia para ele produzir alguma coisa, ele produzia. Eu tinha uma aluna que ela era fantástica em artes, e ela não era nem verbal, e ela era o nível mais grave do autismo. E aí ela criou cada coisa nas minhas aulas que o pessoal olhava assim, não foi ela que fez. E era ela, né? Porque eu tirava foto, registrava. Então, assim, a gente tem que conhecer esse aluno. Eu acho que o ponto principal de tudo, para que tudo dê certo, para que ele seja inserido, é você conhecer este aluno e reconhecer ele como ser humano, e não por conta da deficiência dele. O segundo ponto, pessoal, é como esse aluno vai reagir a esse conhecimento. Tem alunos, e aí um ponto importante é esse conhecimento de forma significativa. Como que esse conhecimento, né, ele pode significar algo importante para esse aluno? E como que esse conhecimento traz para ele uma alegria, a necessidade de aprender cada vez mais. Eu tenho uma aluna que ela é deficiente auditiva e ela é fantástica. Além dela desenhar várias coisas, ela pega muito rápido, né, a aprendizagem. E aí, assim, ela fica curiosa, ela te pergunta, ela quer saber. Ela é até mais participativa do que os colegas, né, considerados típicos. Então, assim, a gente percebe que muito desses alunos, eles têm uma necessidade muito grande de aprender. Infelizmente, a gente sabe que nós, professores, com 44 alunos na sala, nem sempre conseguimos atender a todas a essas necessidades. Porém, é importante que nós, professores, tenhamos este olhar em relação a essa criança. Se ele quer aprender, se ele sente essa necessidade de aprender, no caso dela, como era auditiva, tinha a professora intérprete que nos ajudava. Mas a gente sabe, principalmente eu que sou do ensino médio, nem sempre a gente tem um professor para nos apoiar, né, em relação a essas crianças, o que contribuiria muito para essa aprendizagem ser efetivada. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que analisar também. O outro ponto é que cada aluno vai ter uma lógica, né? Ele vai analisar, vai ter uma percepção sobre aquela aprendizagem diferente. E aí entra o quarto ponto, que é o que? Essa sensibilidade do professor. O professor tem que ser sensível à forma como esse aluno vê esse conteúdo, a forma como esse aluno compreende, né, essa atividade, essa habilidade. E aí no livro é legal
Esses são pontos, né, que eu fiz resumido do livro, pessoal, para vocês também terem curiosidade, né, de ler a leitura desse livro e para trazer também uma reflexão para vocês do quão é importante todo esse processo que eu estou falando aqui na realização das atividades, na realização de atividades inclusivas. Né? Então, aqui eu estou falando é simplesmente o fato, temos que fazer atividade, mas sim porque nós temos que incluir o nosso aluno de uma forma que seja significativa e que seja eficaz para a sua aprendizagem, tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto, a nossa primeira habilidade. A segunda habilidade que eu vou estar colocando aqui, e aí vocês estão vendo que eu estou colocando dentro dessas habilidades diversos, né, questionamentos e dicas para você, professor, se autoavaliar e autoavaliar as atividades que você está propondo para o seu aluno, ok? Eu sei, gente, que agora nesse período de pandemia a gente está enlouquecido. Eu, às vezes, queria fazer um trabalho muito melhor com os meus alunos, né, com deficiência em relação a essas atividades. Nem sempre eu consigo, né? Mas eu tenho consciência do que eu estou passando ali para eles vai agregar algum valor para eles. Né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Nem sempre a gente vai ser 100%, mas a gente sempre tem que tentar apresentar o melhor do nosso trabalho, não só para a criança com deficiência, mas todas as crianças que, né, estão ali no nosso ambiente escolar. O segundo ponto, como eu falei para vocês, é conhecer todo o contexto desse discente. Lembra que eu falei, para você preparar essa atividade, você tem que conhecer o seu aluno? E a melhor forma que você tem para conhecer esse aluno são 4 pontos, 4 pontos que eu coloquei aqui que são fundamentais. Por que é importante você conhecer esse aluno? Porque muitas vezes, quando o aluno chega para nós, a gente fica tão preso à deficiência dele que a gente esquece todo o resto. A gente esquece que ali tem um ser humano, né? A deficiência só vem como um pacotinho ali para completar a pessoa. Mas o foco ali que a gente tem que ter primeiro é o ser humano. Depois a gente conhecer essa deficiência e a partir da deficiência o que foi prejudicado e o que ele tem de habilidade. Então, esses são alguns pontos importantes para a gente desenvolver essas atividades pedagógicas, tá? Essas práticas pedagógicas. Então, o primeiro ponto é o aluno. Né? Eu já dei alguns spoilers aqui sobre o aluno, então o que eu tenho que conhecer? Desculpa, gente. Eu tenho que conhecer o quê? Que esse aluno, né? Quais são as habilidades dele cognitiva, né? Qual a facilidade que ele tem em aprender, o que ele já conseguiu aprender, as habilidades motoras, né? Se ele tem facilidade de pegar um lápis, se ele consegue escrever, se ele conhece as letras, ou se ele tem dificuldade, né, na escrita, enfim. Esse é o primeiro ponto, a gente conhecer quais habilidades que ele já tem e quais habilidades que ele precisa neste processo atingir. Outro ponto, em relação à autoestima e à saúde emocional dessa criança. A gente sabe que nem todas as crianças, gente, nasce, né, num berço de ouro. Muitas crianças passam fome, muitas crianças vivem na violência doméstica dos pais, né? O pai violentando a mãe, machucando a mãe, o pai alcoolizado. Às vezes é só a mãe dentro de casa para cuidar de todo mundo, para cuidar dessa criança, para fazer as terapias, para trabalhar. Então, tudo isso, né, que está por trás desse aluno dentro da sala de aula vai interferir, sim, na aprendizagem dele. Quando era criança, será que ele teve as estimulações necessárias? Agora, na idade dele, ele tem os estímulos necessários? Então, tudo isso é avaliado, né, quando a gente pensa no aluno. O segundo ponto é a turma. Essa turma que esse aluno vai entrar é indicada? Essa turma que o aluno, né, vai ser inserido, ela condiz, ou pelo menos ela vai se adaptar, né, à realidade dessa criança? Eu já tive casos que alunos meus, né, com autismo, por exemplo, teve que mudar de sala, porque ele foi para uma sala muito agitada. Né? E isso prejudicou muito na interação dele, no comportamento dele, na aprendizagem dele. Então, assim, eu já tive vários casos de alunos, né, que eram agressivos, que tinham que mudar da sala, porque a sala, ela meio que, não que meio, né, ela perturbava, ela fazia coisas para que a criança ficasse alterada, e aí isso não era bom, não era produtivo. Então, é importante, não só o professor, mas a gestão, conhecer qual que é a sala que está sendo inserida essa criança, conhecer, e tem ao contrário também, né, que a criança acaba prejudicando o rendimento da sala, tem de todas as formas, né? Mas por isso que a gente tem que ter esse feeling, por isso que a gente tem que conhecer não só o nosso aluno com deficiência, mas também os alunos que estão com nós o dia a dia, para a gente ver se realmente aquela sala vai
contribuir com a aprendizagem dessa criança ou não, né? Então, esse é o segundo ponto dentro dessa habilidade. E o terceiro é a família, né? Que eu já falei um pouquinho aqui para vocês, mas a gente vai repetir. Como que é essa família, né? Como que essa família atende essa criança? Como que é esse contato pai e mãe, filhos, enfim, né, irmãos com essa criança, eles, né, dão suporte ou deixam ele meio que excluído dentro de casa. Essa criança, ela passeia com os demais da casa, essa criança, ela participa de outras terapias, os pais estão presentes em todo o processo da aprendizagem? Parece que não, gente, mas a gente tem muitos casos que o pai deixa ali na escola e paciência, né, ele não vai aprender mesmo. Então, a gente tem de tudo, né, dentro do ambiente escolar. E aí é importante a gente conhecer a família, porque eu já tive famílias assim que eu falei, gente, esse menino nasceu na família certa, né? Porque é uma família que cuida, que se dedica, a mãe, querendo ou não, teve que largar o emprego para poder dar suporte para o seu filho, mas o pai tá ali presente, tá ajudando. Então, tudo isso compõe para que essa criança, por mais que ele tenha uma deficiência, ele consiga evoluir, ele consiga, né, após a morte dos pais, viver em sociedade. Que eu acho que para nós pais que temos filhos com deficiência, o nosso grande objetivo é que essa criança consiga viver em sociedade, que a gente possa, né, estar lá no caixão, ai que horrível falar isso, mas que a gente possa estar lá no caixão sabendo que o nosso filho vai poder viver em sociedade, né? E é para isso que a gente tem que preparar essas crianças também. É claro que há casos e casos, tem casos de crianças que é impossível ela viver né, em sociedade sozinha, sem ajuda, sem apoio. Mas estou falando aqui daquelas que têm condições, né, mesmo que ela não seja verbal, mas que ela possa de alguma maneira se comunicar e possa viver em sociedade. Esse é o papel da família e também é o papel da escola, ok? Então vamos lá. O próximo e último aqui, que está todo nesse contexto que eu já falei para vocês, é o ambiente sociocultural, né? O ambiente em qual essa criança está inserida. Então, por exemplo, o meu filho, eu sempre busco que ele vá em museus, agora não por conta da pandemia, mas eu já levei ele no Museu do Imigrantes, no Museu Afro, né? Já levei ele no aquário. Às vezes ele fica meio estressado porque é tudo muito diferente, tem muita, como que fala? Agora esqueci o termo, mas enfim, né? Ai meu Deus, é muita coisa colorida, o som, isso acaba muitas vezes incomodando ele. Mas eu faço isso até mesmo que tenha crise, gente. Mesmo que tenha crise, eu tento levar ele nesses ambientes para ele poder se adaptar. Às vezes a gente fica com vergonha, eu não vou levar porque meu filho vai ter crise, meu filho vai começar a gritar. Eu já tive casos no metrô que o meu filho teve crise, ele tem muito problema no metrô, né? Sempre encadeia uma crise para ele e aí ele começa a me chutar, começa a gritar que não quer sair, que não quer sair. Mas eu tenho que proporcionar isso para ele, porque nem sempre a gente vai poder andar de carro. E eu tenho que ensinar o meu filho a conviver nesses ambientes. Eu sei que é torturoso, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Então, assim, agora ele já consegue ficar mais tempo dentro do metrô, que antes ele não conseguia. Então, tudo isso, gente, contribui para que essa criança evolua, né? E nós pais temos esse objetivo de que essa criança viva em sociedade. Então, quanto mais estímulos a gente der para essa criança, maior será o seu desenvolvimento. Tá? Então, esse é o segundo passo, a segunda habilidade, que é você conhecer todo o contexto desse discente. E isso, gente, é fundamental para você construir uma atividade adaptativa, inclusiva, ideal para essa criança, ok? Então, quando a gente, né, tem todos esses dois pontos da sua autoavaliação como professor, da autoavaliação em relação ao contexto dessa criança, aí a gente vai chegar, então, nos pontos principais para atender as atividades inclusivas dessa criança. Este livro eu acho ele muito rico porque ele traz todas essas reflexões para nós professores. E ele dá dicas também de, né, como a gente pode trabalhar com essa criança, como a gente pode incluir essa criança dentro da sala de aula. Desculpa. Até porque ele vai fazendo referências, né, de Piaget, de Vygotsky, de Paulo Freire, que todos eles contribuem, né, para esse processo inclusivo dessas crianças, né? Cada um de acordo com a sua pesquisa, com o seu estudo. Então, já, né, abordando especificamente atividade inclusiva, o que a gente precisa pensar aqui? Um ponto que a gente precisa analisar é a capacidade real de aprendizagem dessa criança e a sua capacidade em ser inserida dentro do processo de aprendizagem. Isso quer dizer o quê? Então, ele tem tal habilidade. E aí, eu vou preparar para ele uma atividade que vai contribuir
de acordo com as habilidades e competências daquele bimestre. Como que eu posso fazer para inserir essa criança dentro dessa atividade? Ah, ela não é motora, por exemplo, ela não consegue, né, escrever. O que eu posso fazer então para contribuir com essa criança? Ah, eu vou utilizar de imagens. Ah, eu posso criar um caça-palavras dentro daquele tema. Por exemplo, eu sou professora de geografia, então a gente vai estar falando de vulcanismo. Então eu posso criar com ele placas tectônicas para ele entender como que é esse movimento das placas tectônicas. Eu já fiz isso com o pessoalzinho há uns 4 anos atrás, que a gente pegava a EVA, desenhava, né, o mapa mundi e os traçados das placas tectônicas, colocava numa bacia com água, e aí quando a gente mexia um pouco, esses EVA se separavam. E aí eu explicando para eles o conceito, né, de vulcanismo, de terremoto e assim por diante. Então era uma atividade lúdica, né, que fazia com que essa criança entendesse, né, esse processo, tanto ensino médio como sexto ano, né? Uma outra que eu faço bastante é os vulcões, para eles entender como que é esse processo, né, dessa movimentação das placas tectônicas, e a gente cria o magma, então eclode e tal, e aí essa criança vê os tipos de vulcanismos que existem no nosso país não, né, mas no nosso mundo, e faz com que ela entenda. Eu não fiz texto. Vocês estão vendo que eu não coloquei texto para essa criança que não é, como pode ver, que ela não escreve e tal, ela pode ser alfabetizada ou não. Mas ela vai conseguir entender que aquele movimento que está ocorrendo com essas placas tectônicas, com esse vulcão, tem um nome, né? E aí ele vai conseguir assimilar isso. Se ele vê no jornal, por exemplo, com os pais, olha, tal lugar teve um terremoto. Aí ele vai pensar e vai falar, professora, né? Porque a professora fez na prática aquilo que ele está vendo na reportagem. Então são habilidades, gente, que a gente pode desenvolver com essa criança, a partir daquilo que ele já sabe e daquilo que a gente quer que ele aprenda, né? Então essa é uma possibilidade. E o outro, isso daqui eu peguei do livro, mas na parte que fala de Paulo Freire, que tem um momento que ele fala assim: a criança, ela aprende a ler, ela aprende enfim, ser alfabetizada e tal, a partir da aprendizagem, a partir da leitura de mundo dessa criança. Isso é muito importante, eu tinha que falar sobre isso, porque muitas vezes a gente quer colocar conteúdos, a gente quer colocar situações para essa criança, só que a gente não pensa na realidade dela de mundo. Lembra que eu falei, analisar o contexto sociocultural dessa criança? É para estes momentos, porque antes de eu iniciar qualquer conteúdo, mesmo que ela não seja verbal, é o caso desse meu aluno que eu falei para vocês, ele pode desenhar, né? Você pode perguntar para essa criança, olha, o que você sabe sobre vulcanismo? Você já ouviu falar sobre isso? Você já viu algum vulcão? Você sabe o que é um vulcão? E aí, mesmo que ele não fale, ele vai tentar se expressar a partir do desenho, ou a partir dos facts, enfim, depende das possibilidades que você vai ter ali. Né? Por isso que é importante você conhecer essa contextualização sociocultural dessa criança, porque a partir disso você vai ter uma análise dela em relação às suas vivências, e a partir desse conhecimento de vivências você vai explorar esse conteúdo. Então vocês estão vendo que uma atividade, gente, adaptativa, uma atividade que inclui uma criança, vai muito mais além do que você pegar um papel e colocar qualquer coisa. Ela vai muito mais além, por isso que é trabalhoso, por isso que nem todo mundo quer, porque é difícil. Você tem que parar. Se eu virasse aqui a minha câmera, vocês vão ver que a minha mesa está cheia de livros, porque tudo que eu vou preparar para os meus alunos, eu tento fundamentar, eu tento procurar, né, uma habilidade ou outra que eles ainda não atingiram. É trabalhoso, é muito complicado, por isso que esse período de pandemia é ruim e é bom ao mesmo tempo. Por quê? Querendo ou não, eu tenho 3 vezes mais trabalho para fazer. Mas eu também tenho um pouquinho mais de tempo, né, entre aspas, de poder ler outros conteúdos, de poder me especializar a partir dessas aulas online que a gente está tendo, de cursos online, com dicas e tal, para poder aprimorar também a minha forma de formar, né? Porque eu estou formando pessoas ali. E é importante todo esse processo. Eu estou falando aqui de crianças com deficiência, crianças, né, que são atendidas na educação inclusiva, mas a gente pode abordar tudo isso para todas as crianças, para todos os alunos, ok? Meu vídeo já tá com 29 minutos, eu vou tentar dar uma enxugada, porque é um conteúdo que eu sou apaixonada
E aí eu vou falando, mas eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão curtindo, já deixa aí o like, né, para eu saber que eu tô no caminho certo, que o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês está agregando valores, tá? E que vocês compartilhem também para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento e que elas possam também trazer uma reflexão para sua prática pedagógica. Ok? Então vamos lá. O último, né, a última habilidade aqui é o que avaliar, ou seja, como que eu, professor, vou avaliar essa criança? Como que eu, professor, consigo, a partir das atividades propostas, a partir do conteúdo apresentado nesse bimestre, eu consigo avaliar essa criança. E lembrando, isso não é só para criança com deficiência, mas todas as crianças ou jovens, enfim, que você tem na sua sala de aula. Então, primeiro ponto, a gente vai ver da motivação para o trabalho escolar. Como que essa criança se sente motivada em relação à atividade que está sendo proposta? Ela está fazendo por fazer ou ela sente prazer em fazer? Ela questiona o que você está colocando? Ela quer saber mais sobre aquilo que você está colocando? Ou ela simplesmente faz para receber uma nota? É claro que as crianças com deficiência, elas não têm tanto essa preocupação em relação à nota. Algumas até têm, né? Mas é uma minoria. Mas então, como que essa criança está apresentando o seu trabalho? Por exemplo, os meus alunos, eles odeiam ficar pintando. Então, eu sei que não adianta eu ficar passando para eles atividades de pintar, porque eu sei que vai ser algo cansativo, algo que não vai, né, progredir, que eles não vão se desenvolver. Outro ponto, esse ritmo do trabalho, ele faz rápido para terminar ou ele vai degustando o que está sendo apresentado para ele? Isso também é uma forma que a gente tem de avaliar, não só a criança, mas também o nosso trabalho, para ver se aquela atividade que a gente está passando, ela condiz ou não com as necessidades dessa criança. Outro ponto, né? A constância no esforço e a atitude diante do erro. Por exemplo, meu filho, ele não gosta de errar. Né? Não que ele não gosta, mas ele não consegue lidar com o erro. Então, o que ele faz? Quando ele vê que está muito difícil, ele começa a errar, ele para. Ele diz que ele não consegue, né? E aí é algo que a gente está trabalhando na terapia, porque ele não aceita. Se ele erra, para ele, né, mentalmente já tá difícil aquilo. Então, ele começa a se dispersar, ele começa a fazer outras coisas, já não quer mais participar da terapia, não quer mais participar da atividade. Então, tudo isso a gente tem que avaliar também, né? Como que essa criança vê o erro no processo dessa aprendizagem. Outro ponto, capacidade de concentração, né, que entra muito nisso que eu acabei de falar para vocês. Então, se tá muito difícil, ela começa a se desconcentrar. Se ela começa a errar, ela não quer mais, ela começa a pegar um lápis, uma caneta, pintar, enfim. Eu tive vários casos de alunos assim. Né? Porque nem sempre a gente acerta, gente. Tem ano que eu acerto, tem bimestre que eu acerto com determinado aluno, tem bimestre que eu não acerto, né? Mas é tudo tentativas, a gente está aprendendo. Eu tô desde 2011 aprendendo com os meus alunos. E eu sou muito humilde em entender e falar que, assim, quando não tá dando certo, falar, olha, não sei, preciso de ajuda. Né? A gente tem que pedir ajuda, porque a gente não sabe de tudo. São tentativas, né? Principalmente neste público que é tão diverso. Né? Não tem como você falar assim, todos os alunos, as salas são homogêneas. Não são, né? É muita diversidade dentro de uma única sala de aula. E os pais estão vendo isso agora, né? Porque a forma que cada criança aprende é diferente. Aqui eu tenho dois, né? E cada um aprende de um jeito. Então, tudo isso é uma avaliação também para nossa aprendizagem. Depois, né? Resposta à mudança de rotina. Meu filho teve muita dificuldade no começo da pandemia, agora ele não quer voltar mais para a escola, né? Então, assim, tudo isso contribui também para esse processo de aprendizagem. Se a criança mudou de sala, como que fica a rotina dela? Os professores são os mesmos e assim por diante, né? Tudo isso vai intervir ou não nessa aprendizagem. Desenvoltura nos trabalhos, organização do material. Então, como que ele desenvolve esse trabalho? Ok? Não, o que a gente tem que mudar? E os materiais? Os materiais que eu estou apresentando para essa criança são satisfatórios para a aprendizagem dela? Ela não sabe escrever, ela tem dificuldade de escrita. O que eu posso utilizar como material para que ela aprenda o mesmo conteúdo que os demais, mas de uma forma que ela não tenha que desenvolver tantas habilidades na escrita? Né? Então, eu posso utilizar os PECs, dependendo da criança, eu posso utilizar de aplicativos de celular, eu posso utilizar da construções, né, de diversos materiais para a aprendizagem dessa criança e assim por diante. Outro ponto importante, se ela cumpre as tarefas e como que é ela participando, né, dos grupos. Será que ela consegue ser inserida nos grupos ou simplesmente a sala deixa ela lá, fazendo qualquer coisa e eles ficam fazendo trabalho, né? Como que é essa relação aluno e grupo de sala?
Então, é um ponto importante que a gente tem que avaliar também, até porque muitas dessas crianças estão indo ali para desenvolver as habilidades sociais, né? Se a gente não insere ela nos grupos, como que essa criança vai se desenvolver nessas habilidades? E um ponto que eu acho muito legal, todas as salas que eu tenho aluno com deficiência, a sala muda. O perfil da sala muda. Eu já tive casos de salas que eram bem agitadas e receber uma criança com TEA, e aí a gente apresentava para eles a deficiência, eles começavam a fazer perguntas, né? Teve um grupo lá que eu falava do TEA, eles queriam saber de esquizofrenia, porque a gente tinha um aluno que tinha esquizofrenia, né? Então, assim, eles se interessavam para saber da deficiência para ajudar os colegas. Então, por exemplo, quando essa aluna tinha crise, eles já iam, acalmava, sabia que ela gostava de bexiga, de palitinho, então já dava para ela se acalmar. Alguns ajudavam ela, né, fazer as atividades. Então você vê mudança também dentro da sala de aula por conta desses alunos. Isso é inclusão, né? A gente não está incluindo só a criança com deficiência, mas a gente está incluindo também a sala para aquilo que a gente chama de empatia, de amor ao próximo, né, de cuidado com os demais e assim por diante. Então, tudo isso daí é uma troca de aprendizagem que a gente tem que avaliar também. Outro ponto, né, as capacidades simbólicas de comunicação e linguagem expressiva. Isso é importante para a gente ver se vai ter uma evolução no processo da aprendizagem dessa criança ou não, né? Então, é um ponto importante. Os vínculos afetivos que eu falei, né, em relação a essa participação de grupo e esses interesses e desenvolvimentos cognitivos, como que eles vão ocorrer a partir do processo. Aqui no livro, deixa eu ver onde que tá, ele cria uma tabela, né, que vai trabalhar essas habilidades desenvolvidas nas atividades, né? Então, a planilha de acompanhamento pedagógico, não sei se dá para vocês verem aqui, mas aí essa planilha ele coloca lá, né, as atividades e os materiais que vão ser utilizados, os objetivos, quais são as observações, né, quais são os estágios que essa criança vai desenvolvendo no decorrer do trabalho. Vocês estão vendo que já está 36 minutos, né? Se eu fosse falar dos estágios, por exemplo, aqui, ia dar quase 1 hora de vídeo. Então, é importante, né, para quem puder, leia esse livro, porque ele dá muitas dicas. Eu não estou fazendo aqui merchandising de ninguém não, tá, gente? Mas é porque, assim, quando, né, o livro é bom, quando, para quem me conhece sabe muito bem que eu faço isso, né? Quando eu vejo que é um aplicativo legal, quando é um material legal, eu sempre divulgo, porque eu acho que é importante a gente compartilhar, é importante a gente divulgar com os nossos amigos a nossa aprendizagem. Porque é muito ruim você ter tanto conhecimento e guardar para vocês, né, pra gente. Então, assim, por isso que eu, ó, destruindo aqui, por isso que eu construí, né, e quero construir esse canal com vocês, pra gente ter essas trocas, né, pra gente poder um indicar pro outro materiais que vão contribuir com a nossa aprendizagem. Eu estou aberta à aprendizagem e espero que você que está me acompanhando aqui também esteja aberto a aprendizagens. Pessoal, o que eu queria falar para vocês das habilidades, né, propostas em relação as práticas pedagógicas aqui e a diversidade era isso. Eu espero realmente, né, que possa ter contribuído com todos vocês. É claro que esse livro tem muito mais habilidades, muito mais estratégias de trabalho que a gente pode estar apresentando. E aí, assim, pro finalzinho, que eu acho que seria a minha quarta, né, dica, a minha quarta habilidade, que é fundamental nós professores principalmente fazermos, é o quê? Uma análise dos resultados obtidos em relação a todo esse processo que eu falei para vocês aqui, né? Autoavaliação do professor, autoconhecimento do aluno, em relação às atividades propostas, como que você avalia essas atividades propostas. A partir de tudo isso, você fazer uma avaliação de como esses resultados contribuíram para o desenvolvimento dessa criança, né? No vídeo que eu coloquei sobre adaptação curricular, né? As 4 habilidades para você desenvolver atividades UAU, ela vai contribuir para a inserção desse vídeo que eu tô passando aqui para vocês, porque ali você vai ter que ter o objetivo, né, do que você propõe, o que você pretende alcançar com esses objetivos interlaçados no decorrer do bimestre, essas metodologias que você utilizou, elas realmente efetivaram, né, esse desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque esse 4 pilar que eu tô colocando aqui para vocês é fundamental. Porque você vai analisar todo o seu processo, não só como professor, mas também do processo do aluno. Se os resultados não foram satisfatórios, não atenderam todos aqueles objetivos que você queria, você pode, né, ou no próximo bimestre ou no próximo mês, reformular tudo isso.
Por isso que o nosso planejamento, ele é dinâmico, né? A gente pode sempre fazer alterações para atender os objetivos dos nossos alunos, tá? Então, essa era uma habilidade extra, né? Bônus para vocês. Espero que vocês tenham gostado dela também. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa aí o like, compartilha com seus amigos, porque como eu falei para vocês, conhecimento nunca é demais, né? E se a gente puder compartilhar e propagar esse conhecimento para que outras pessoas também possam, né, gerar valores para outras pessoas, isso é fundamental. Então, pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.